Primeiro, que como o Paulo e o Barnabé registram, tudo se assemelhava a uma sinagoga. Para ouvir o evangelho, somente os circuncidados, aqueles que não eram, não podiam ouvir. Então ele foi percebendo como os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que continuavam atrelados à ideia de que todos aqueles rituais eram fundamentais para participar do plano da salvação de Deus, e que o gentil só seria o seu irmão, alguém com quem você poderia conversar, se ele também se submetesse à circuncisão. Então nós vamos ver que a influência dos tais judaizantes, como ele chamaria, estava extremamente forte, até porque contavam com o respaldo do Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus, né? Então isso estava muito forte. E eles se preocupam muito com isso. Por quê? O cristianismo, ele tinha apenas, era um movimento ainda pequeno, as sementes que Jesus trouxera haviam chegado no mundo faziam tão pouco tempo. O que era o judaísmo? O judaísmo era uma árvore vigorosa, né? Tinha séculos já, né? Então ela era uma árvore vigorosa, de raízes muito profundas. Como fazer, né? Essa árvore muito vigorosa poderia abafar as sementinhas que estavam apenas germinando? Poderiam, e é isto o que ele conversará com Barnabé. Então ele dirá a Barnabé que o preocupava muito que o cristianismo estivesse circunscrito a Jerusalém. Por quê? Por conta exatamente aquilo que ele comparou como uma figueira brava, que dificultaria o crescimento das sementes do evangelho, e que se as coisas prosseguissem da forma como elas estavam sendo encaminhadas, o que aconteceria dali a 50 anos? Dali a 50 anos, as pessoas iriam se referir a Jesus como um louco que expiou na cruz os seus delírios. Ninguém mais falaria dele. E os seus ensinamentos ficariam abafados pelo conjunto do paradigma da religião judaica, né? Então diz ele, não, é preciso que a gente leve as sementes do evangelho para outros lugares. Não podemos deixá-las aqui circunscritas. É preciso ir aos gentios. Aí vai nascer o apóstolo dos gentios, né? E isso vale a pena destacar. Por quê? Porque este movimento que vai universalizar o cristianismo parte do coração dele. E é muito bonito que nessa narrativa ele começa a conversar sobre isso com Barnabé, dizendo assim: penso que eu estou tendo uma ideia que vem do alto. Não é lindo ele? Claro que vinha do alto, né? Era o alto inspirando aquela conversação para que, né, eles passassem a olhar isso como um projeto possível e que eles pudessem depois ser designados para que este projeto fosse realizado, que viria a ser as viagens missionárias, através das quais ele levaria o pensamento de Jesus. Ora, o que ardia no coração dele? Ele era um missionário, né? Ele tinha um ideal. O ideal dele era levar o evangelho de Jesus para todas as partes. E por quê? Porque para ele, todas as palavras de Jesus eram eminentemente consoladoras. E qual homem que não precisa de consolação? Qual a criatura que não precisa do amparo? Que não precisa
dessa esperança que nasce desse coração amoroso de Jesus. Então, ele dizia assim a Barnabé: retardar a divulgação do Evangelho de Jesus é prolongar o desespero dos homens. E é verdade, porque todos nós aqui somos testemunhas vivas na presente encarnação do bem que a nossa aproximação com o Evangelho tem proporcionado ao nosso coração. Lembrando que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E o objetivo do Espiritismo é o mesmo do cristianismo. É promover a transformação moral do homem. Não foi para isso que Jesus nos convidou e tem nos convidado, né? Então cada um de nós hoje, sabe o quanto deve a este Jesus Consolador. O quanto as suas palavras, que ficaram conosco para sempre, elas têm sido para nós fator de alívio, suavizando as dificuldades do nosso caminho, orientando-nos quando nós estamos absolutamente desorientados. O quanto aquela mensagem de bem sofrer e mal sofrer é compreendida por cada um de nós, porque quando nós sofremos com Jesus no coração, as dores se acalmam. Nós sentimos que estamos munidos de mais paciência, de mais esperança, de mais fé. Mas também, pelo contrário, quando nós sofremos sem a presença de Jesus no coração, tudo nos pesa imensamente. E aí nos avizinhamos do desespero, da sensação de desamparo, não é? Que torna o fardo extremamente mais pesado. Então, como Jesus viera e falara particularmente ao coração das pessoas que sofriam. Por quê? Porque os que estavam no pleno gozo da sua saúde, das suas posses materiais, não é? Muitas vezes estavam indiferentes ao convite de Jesus. Porque eu estou muito bem, obrigada, não é? Mas em geral, quando a dor vem, e aí é uma dor que não se acalma porque nós temos dinheiro, que não se acalma porque nós temos títulos, que não se acalma porque nós podemos estar cercados de valores do mundo, então nós começamos a nos aproximar de Deus, nos aproximar de Jesus, porque certos requisitos que são essenciais na hora da dor, como esperança, como paciência, como fé, nós não compramos no mundo. Nós adquirimos na farmácia de Deus, não é? E aí a gente vai mesmo ao encontro da farmácia de Deus. E foi assim que Jesus falou muito mais profundamente ao coração das pessoas que sofriam, não é? Agora, quem de nós pode dizer que o sofrimento não chegará no nosso caminho, não é? Hoje, as pessoas podem estar gozando, né, de muitas benesses do ponto de vista material, mas o amanhã não sabemos, de maneiras que em algum trecho do caminho, todos nós ficamos mais sensíveis à palavra de Jesus, né? E o Paulo então tinha essa noção, né? Os homens precisavam da palavra de Jesus, precisavam do conforto que a palavra de Jesus trazia. E para isto, ele iria aos confins da terra. E aí Barnabé titubeia. Mas o que dirão os outros apóstolos? Como será isto? E ele disse assim: penso que cada um tem a sua tarefa mais definida. Neste trabalho, que é gigantesco, existem aqueles que precisam ficar velando ao pé dos mananciais, das sementinhas que primeiro foram plantadas, que eram aqueles que ficariam velando pela igreja de Jerusalém ou pela casa do caminho, não é? Ele falou, mas outros precisam ir às regiões que estão tomadas pelos cipoais, para cortar esses cipoais e ensolarar os caminhos. Essa era a tarefa dele. Ele queria ir ao encontro das regiões repletas de cipoais, de espinhos, para desbravar e poder plantar
as sementes de Jesus. Então, esse espírito de sacrifício, né? Porque nós, quanto mais confortável for, melhor, né? Mas ele era bem o contrário. Ele queria ir aonde, né? Ele pressentia, claro, porque onde há muitos cipoais, há muito desespero. E onde há muito desespero, a medicação de Jesus é mais urgente, não é? E era isso que ele queria fazer. Então, eles conversam sobre isso e apenas planejam. Mas quando eles retornam a Antioquia, num fenômeno de voz direta, os espíritos os convocam a ir ao encontro dos gentios e quem é destacado? Saulo e Barnabé são destacados para essa tarefa, né? E aí se inicia esse movimento das viagens missionárias que permitirá a universalização do cristianismo, ou seja, romper-se-á a fronteira com Jerusalém para que o evangelho possa se expandir, né? Como um perfume muito doce entre os habitantes da terra naquele momento, né? Porque por quantos locais ele passou? Inúmeros, no Oriente e no Ocidente. Iria ele sem tréguas, sem cansaço, sem obstáculos, iria ele levar a palavra de Jesus, né? Outro ponto que é do pensamento dele, digno de ser destacado nessa conversação que ele tem com Barnabé, é como ele vê a casa do caminho, como ele vê a necessidade de difundir os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus eram então difundidos aonde? Na Casa do Caminho, na Igreja de Antioquia, eram essas duas instituições que naquele momento existiam. E nos lares, né, como o lar de Maria, a mãe de João Marcos, no lar das pessoas cristãs que estudavam as anotações de Levi. Né? Mas o que ele via então nas instituições que havia, que dedicava-se muito tempo e uma dedicação muito incondicional às pessoas que chegavam lá sofredoras, que vinham enfermas, que vinham famintas, precisando de assistência, com recursos do agasalho, da medicação, da alimentação, né? E ele dizia o seguinte, na terra sempre haverá corpos enfermos, sempre haverá necessitados. E é justo que nós possamos atendê-los, é necessário. Porém, ele disse, deveria estar em primeiro plano a iluminação do Espírito. Por quê? Porque ele disse, se o Espírito se ilumina pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, ele terá outra visão sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre a enfermidade, sobre as dores, né? Esclarecido, ele poderá, né, caminhar neste mundo de uma forma a aproveitar tudo aquilo que o mundo nos oferece para o nosso crescimento pessoal. Ou seja, a educação do espírito tem que vir em primeiro lugar. Né? E era esta, né, a ideia de poder então educar corações, difundir a religião do espírito por onde ele passava. Né? E aí, isto ele fará. E que tipo de lutas ele vai encontrar nesta árdua missão dele, né? Lutas de todos os tipos. Né? Lutas porque ele levará com ele o convite de Jesus. Jesus nos convidava para construir o reino de Deus. Ele ia convidar aqueles que ele encontrasse a edificarem o reino de Deus em si mesmos. Havia uma experiência que para ele fora a maior experiência de sua vida. Ver o Cristo ressuscitado. Essa foi a grande experiência que encheu e deu sentido à sua vida. Ora, quando ele então sai para disseminar o Evangelho de Jesus, ele tem pontos centrais na sua pregação. De que maneira ele se dirigia
aos corações, quer fossem da gentilidade, quer fossem do judaísmo. Ele tinha um ponto de partida. E esse ponto de partida era contar que nós somos imortais, que a vida continua, que a imortalidade da alma é um fato. E ele podia dizer isso a partir do quê? Ele presenciara Jesus no seu corpo glorioso. Ele vira, ele era testemunha. Tal como os apóstolos tiveram a oportunidade de ver Jesus, ele também teve. E a visão de Jesus era o atestado eloquente de que a vida prossegue, de que o Espírito é imortal. Essa será a base, então, do convite que ele fará para os corações meditarem sobre o conjunto de ensinamentos que Jesus trouxe. Porque então Jesus é o enviado de Deus. Jesus de fato é o Messias. Jesus traz o plano da salvação de Deus para os homens. E esse plano é o amor. E dentro desse colorido, não é, de que a vida prossegue e de que nós somos imortais, tudo aquilo que Jesus dizia passava a ter um outro sentido. Assim como nós podemos ver que durante a vida de Jesus, as lições que ele nos reservou não terminaram com a crucificação, porque a maior lição estava reservada para o após, quando ele pôde ressurgir e mostrar que a vida continuava. E dar o testemunho, então, de que ele era o Messias e que ele viera do céu trazer para nós o caminho que nos leva até lá. Não é? Então, esse era o cerne da sua pregação. Partir da ressurreição, né, da imortalidade da alma, para depois, né, poder falar da renovação interior, que é desta forma como nós adoramos a Deus, renovando o coração e praticando o bem e a caridade. Sobre todas essas temáticas, as suas epístolas versarão, né? Então nós poderíamos vê-lo falar da imortalidade da alma em muitas delas, especialmente na Epístola aos Coríntios, sobre o corpo da ressurreição. Então Paulo já falava no corpo espiritual, também veremos nas duas epístolas que ele endereçou aos Coríntios, da comunicabilidade com os espíritos. Então ele fala sobre a mediunidade, nos orienta sobre a mediunidade na Epístola aos Coríntios, né? Falará sobre a fé esclarecida, e essa fé esclarecida que didaticamente, quando ele se dirige, ou por escrito, ou pessoalmente às pessoas, ele convida as pessoas a edificarem através de perguntas. Então suas epístolas são um compêndio de perguntas para que a gente busque resposta, e construa a fé raciocinada, não é? E falará como ninguém do amor como vínculo da perfeição. Ele falará e exemplificará. Então, quando a gente pensa no apóstolo, a gente pensa no educador de almas, né? E ele era um educador de almas. Para ser um educador de almas no âmbito coletivo, é preciso exemplificar. É preciso irradiar a lição que nós, né, que nós podemos trazer aos corações daqueles que nos ouvem. Né? Nós estamos todos na condição de alunos do Evangelho de Jesus. E dentro dessa condição, é natural que nós ainda erremos bastante, porque essa é a nossa condição, né, de alunos que estão aprendendo. E que acertemos, graças a Deus também, né, algumas vezes ou muitas vezes, mas o apóstolo é aquele que já transcendeu a condição de aluno. Ele está mais firme. Nele, o bem predomina a tal ponto que ele é capaz de educar pela influência do seu próprio coração, que exemplifica e irradia as bênçãos daquilo que ensina. E aí educa corações. Esse é o nosso querido apóstolo Paulo, né? Alguma pergunta? Eu esqueci de dizer para vocês que vocês podiam perguntar para eu falar. O
ouço tanto falar das epístolas, não sei o quê. Quantas são as epístolas? As epístolas que ele escreveu, Ah, ele escreveu 14 epístolas. 14. Escreveu 2 aos Coríntios, 2 aos Tessalonicenses, tem uma epístola pequenininha ao Filemon, 2 a Timóteo, uma a Tito, uma a Colossenses, uma aos Efésios, Gálatas, Romanos, Filipenses e Hebreus. Isso. 14. Aí a gente conversa um pouquinho mais sobre elas no nosso próximo encontro, quem estiver aqui. Né? Ele tinha uma predileção pelos coríntios? Eu acho que não dá para dizer predileção, porque ele tinha um amor verdadeiro por todos os cristãos com quem que ele trazia, né, para os celeiros do Cristo ou com quem ele se relacionava. Eu diria que Corinto falava ao coração dele mais de perto por ser a terra natal de Abigail, de Estevão, porque também lá ele pôde constituir uma igreja, né, uma eclésia, lembrando que igreja hoje tem uma conotação oposta, né, ou muito diferente daquela que havia até então, né, que era apenas uma comunidade, uma agremiação de criaturas voltadas para os mesmos valores. E ele tinha na igreja de Corinto, ele teve a oportunidade de estabelecer diretrizes, de aproveitar toda a experiência que ele teve na igreja de Antioquia e poder imprimir essa experiência a essa igreja. Então, ele tinha uma relação, aos coríntios ele se dirigia num vínculo afetivo em que ele se considerava pai dessa igreja. Então, não diria predileção, mas ele tinha um carinho especial, né, por essa igreja. Não, é que predileção dá a impressão, né, de que uns eu amo menos do que outros, e não é isso, ele não amava menos, mas ele tinha uma preocupação maior. E quando a gente vê a Epístola aos Coríntios, onde tantas admoestações ele traz à comunidade de Corinto, a gente sente o tamanho da preocupação que ele tinha, né, para que eles se mantivessem firmes na fé que eles haviam abraçado. Então, só quando a gente lê lá que a gente vê quanta confusão tinha na igreja de Corinto. Né? Bem aos nossos moldes, né? Afinal, quando a gente pensa nas agremiações cristãs, elas estavam no mundo ou fora do mundo? No mundo. E no mundo somos nós, não são anjos. Então, sombras e luz estão presentes em todas as instituições. E lembrando da questão da instituição, acho que vale a pena a gente estar colocando, né, que alguns críticos, né, do Paulo dizem então que Paulo institucionalizou o cristianismo, né? E isso não é verdade, né? Por onde ele passava, ele buscava deixar as sementes do evangelho plantadas, ao menos que fosse num ambiente doméstico, onde dali se pudesse ser um centro de irradiação do cristianismo, não é? Mas em tantos lugares quanto ele pôde, onde ele teve apoio, colaboração e recursos, ele formou realmente, né, aquilo que naquele momento se chamavam de igrejas, né? As eclésias. E por que ele fazia isso, né? Então, nas palavras dele próprio, quando ele está na primeira viagem missionária, um dos primeiros lugares que ele aporta depois de Chipre é Neapafos. E lá em Neapafos ele vai encontrar o Sérgio Paulo, o mesmo personagem, né, que estava ligado à vida do Estevão, a quem Estevão havia curado na embarcação, né? E esse mesmo coração está novamente enfermo e novamente requisita o concurso. Ouve que Saulo está ali e que muitas pessoas estavam sendo beneficiadas pela cura, então se trava um contato entre ambos e realmente através do coração de Saulo ele obtém a cura, ele se interessa vivamente pelo evangelho e ele então decide
dar todas a sua contribuição para que fosse formada uma igreja ali em Neapáfros. E quando ele está conversando com o Saulo, e pergunta a ele o que o Saulo pretendia, quais eram os ideais que ele trazia, então ele diz assim: Jesus fundou a instituição do amor e do bem universal. Essa instituição é invisível e acolhe os homens, todos os homens de boa vontade. O nosso intuito é dar feição visível a esta instituição. Pousos onde se pode irradiar a mensagem de Jesus, onde se pode fazer um programa de assistência e esclarecimento às pessoas. Essa era a ideia dele. Ideia hoje que faz as casas espíritas proliferarem. Porque, de fato, se ficasse circunscrita somente ao ambiente doméstico, essas características poderiam ser desenvolvidas? De assistência aos desvalidos, de assistência à educação, às necessidades de esclarecimento? Não com a envergadura, com a possibilidade que pode ser proporcionada quando você tem um núcleo de irradiação onde esse programa de Jesus, que é o programa de assistência, de esclarecimento, de consolação e de amparo, podem ser desenvolvidos, concretizados aqui na Terra. Não é? Então, por isso ele formou as suas amadas igrejas. Não é? Muito bom. Mais alguma pergunta? Deu para a gente entrar um pouquinho no pensamento dele? Um espírito como ele não vai entrar mais aqui, né? Não. Nem para dar uma forcinha mais pra gente. Isso não sabemos, sim, poderia ser, por que não? Mas ele não tem necessidade nenhuma de reencarnar na Terra. Só para fazer... Numa missão? Alavancar. Sim, quem sabe, né? Nós Tem que não há necessidade ele estar fisicamente encarnado para ele auxiliar, né? Sim, e ele continua extremamente presente, né? Exatamente. Ele continua cuidando com o mesmo zelo dos cristãos de todos os tempos. O mesmo amor que ele dedicava a cada um e queria que aquele coração fosse feliz, abraçando o Cristo que é consolador, o Cristo que é libertador, o Cristo que nos emancipa de tantos valores equivocados, de tantas amarras, de tantos paradigmas que são falsos, não é? E que nos revela que o que nos liga a Deus é o amor e a caridade. Esse Cristo, né, que tanto ele buscou levar ao coração de cada um, continua sendo para ele a preocupação maior. Então ele está ativamente colaborando pela difusão do cristianismo verdadeiro aqui na Terra. Não está longe de nós, não, está muito próximo. Tanto que quando prefaciou-se o livro Paulo Estevão, ele estava presente. Então não podemos imaginar que ele está lá longe, não. Está muito próximo. Né? Isso é confortador, né? Ele, Estevão, não estão lá distantes, não. Estão aqui, tudo pertinho. Hoje, né, desejando dar aquele gás, aquela força para nós, que estamos abraçando a religião do Espírito. É isso que o Espírito abraça, não é? Em contraposição a muitas outras religiões que ainda desenvolvem, né, todo um conjunto formal de rituais para se adorar a Deus, nós vamos nos despojando das velhas crenças para entender que só no altar do coração é que a gente adora a Deus e que, para tanto, há que mudar o coração. Não é? Porque é incompatível sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio com Deus no coração. Né? São coisas incompatíveis. Então, essa religião do Espírito, que promove a transformação moral, ela merece, da parte de todos os colaboradores de Jesus que se encontram lá, né, todo amparo para que, de fato, isso possa ser uma mensagem
que nós levemos para o mundo, né? Ou seja, há uma epístola de Paulo em que ele diz: andai como filhos da luz. Isso é o cristão no mundo, né? Então, não importa a que religião nós pertençamos, se nós andarmos como filhos da luz, nós daremos testemunho do poder renovador do Evangelho. Agora, nós, particularmente, somos mais responsáveis. Por quê? Mais é dado, mais será cobrado. Muito será pedido, a quem muito foi dado. Não é? Ok. Mais alguma pergunta? Desculpa. Entre a visão dele, de Jesus, na porta de Damasco, e durante seus caminhos que ele via Abigail e o próprio Estevão, ele não poderia fazer também eles estão ressurretos que nem Cristo? Sim, com certeza. Mas o impacto que vai causar, não é, toda a mudança de paradigma na vida dele é a visão de Jesus. Além do que, ele vê ali não só o Cristo ressurreto, mas ele compreende que Jesus era o Messias. Jesus era o Messias. Esse Messias que era tão esperado, era ele, né? Então, claro que a visão de Estevão e Abigail, que ele terá a oportunidade de muitas vezes emancipado do corpo, entrar em contato, ou mesmo através da vidência, de percebê-los ao lado e ouvi-los, inclusive, como diz o Emmanuel, da primeira experiência que ele teve de se avistar com Abigail em regiões espirituais superiores, que foi quando ele sai da casa do pai, aturdido de dor, porque o pai pedira a ele para escolher entre ele e Jesus, né? Ele vai a um recanto da natureza, ele adormece, e ele então se desdobra e vai para uma região espiritual onde ele encontra Abigail, onde ele encontra Estevão pela primeira vez. E eles, especialmente Abigail, conversa longamente com ele. Emmanuel tem uma nota de rodapé no livro dizendo o seguinte: dessa experiência notável, o apóstolo tirou as suas conclusões a respeito do corpo espiritual, da qual ele vai falar na Epístola aos Coríntios. Então, ele tira conclusões sobre o corpo espiritual justamente a partir de ver Abigail, né, em seu corpo espiritual, e isso, Estevão, Jesus e todos os demais. E depois também lembrando que a mediunidade era uma prática constante dos núcleos cristãos primitivos, como é para nós hoje, né? E então, de múltiplas formas, eles estavam em contato permanente com os espíritos. Desde o Pentecoste, onde Jesus determinou essa invasão, né, dos espíritos superiores para colaborarem com a evangelização na Terra, para eles o fenômeno mediúnico, o contato com a espiritualidade era algo absolutamente natural, como é para nós hoje. Mas de todas essas experiências, ele tirará conclusões importantes sobre mediunidade, comunicação com os espíritos, discernimento, corpo espiritual, e está na Epístola aos Coríntios, que é uma das que a gente vai ver na próxima vez. A gente não vai poder ver todas, é impossível, não é? E também uma hora e meia também é impossível, mas vamos pegar pontos que são importantes de alguns, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Muita paz a todos. Ai, meu oração,